Fala galera, voltei Vitor Rattitroy aqui fazendo nosso capítulo de Química do Petróleo. Então vamos para a nossa próxima questão, questão 9. Considere o esquema a seguir que mostra uma cadeia de produção de derivados do petróleo e seus processos de separação representados por 1, 2 e 3. E responda ao que se pede. Aí a gente tem uma questão discursiva, né? Letra A. Qual o método adequado para a separação dos componentes da mistura obtida após o processo da separação 3, admitido não existir grande diferença entre as temperaturas de ebulição dos componentes individuais da mistura? Explique sua resposta. Cara, aqui ele está falando sobre um processo de separação do próprio petróleo. Como a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, o processo de separação do petróleo, chamado craqueamento do petróleo, ele é um processo similar à nossa destilação simples. Ou melhor, destilação fracionada. Destilação fracionada. Por que a fracionada e não a simples? A fracionada, ela depende necessariamente de ter temperaturas de ebulição muito diferentes entre os componentes da mistura. Então, geralmente é feita para separar sólidos de líquidos, né? Você forma uma solução, essa solução, ela por definição é homogênea, e aí você começa a aquecer ela de maneira que você tire o solvente e só reste o soluto. Já a destilação fracionada, ela geralmente é usada para separar componentes de uma mistura com pontos de ebulição razoavelmente próximos, nos líquidos. E aí esses caras eles vão se separar dentro de uma coluna de fracionamento, que é exatamente o que acontece no processo do petróleo, né? E ele ainda pergunta, admitindo não existe grande diferença do ponto de ebulição na individuais da mistura, né? E ele pede para explicar a resposta, né? Bom, basicamente é isso, né? É a destilação fracionada, e aí a explicação está na própria resposta, né? Admitindo não existir grande diferença entre as temperaturas de ebulição dos componentes individuais da mistura, explica sua resposta. A destilação fracionada, ou melhor, esse processo é indicado para separar misturas homogêneas com ponto de ebulição, aqui eu vou botar resumido, similar, né? Então aqui a gente sabe que os componentes do petróleo, apesar de possuir uma grande escala de ponto de ebulição, não são discrepantes na ordem de 10 a segunda, né? Por exemplo, na mistura água e sal. O sal de cozinha ele tem um ponto de fusão, né? Ou seja, se transforma em líquido em aproximadamente 1000 graus Celsius, 900 e alguma coisinha. Enquanto a água ebule, vira gás, a 100 graus Celsius. Então essa temperatura é tão diferente que eu posso utilizar um método baseado no ponto de ebulição, né? A destilação, só que ela pode ser simples mesmo. A fracionada ela entra para separar componentes com ponto de ebulição semelhantes. No caso aqui a gente tem o petróleo, mas a gente poderia também pensar na destilação da água com álcool, na mistura do álcool hidratado. Você vai destilando e você vai obtendo cada vez um álcool mais puro, né? E o ponto de ebulição deles são próximos. 100 para água, e para o álcool é 76 aproximadamente, 76 graus Celsius. Bom, vamos para a letra B. Qual método de separação seria adequado na etapa 1? Justifique sua resposta. Na etapa 1 a gente mistura água e petróleo. Água é uma substância polar. Deixa eu botar aqui, a setinha. Substância polar. Enquanto o petróleo é uma substância apolar. Substâncias com polaridades diferentes podem ser separadas, ou melhor, líquidos com polaridades diferentes podem ser separados pelo método de decantação, né? Eu pego essa mistura, deixo ela parada um tempinho, sem nenhum tipo de perturbação. O líquido menos denso vai para cima e o mais denso vai para baixo. Processo de decantação. Isso só acontece quando a gente tem substâncias com polaridades muito diferentes. Então, o método utilizado é a decantação. E a justificativa é petróleo e água. Petróleo. Aí vou botar aqui, apolar. E água
polar não se misturam. Logo, você pode separar eles pela decantação, né? Tranquilo, galera? Bom, espero ter te ajudado mais nessa questão. Qualquer coisa não procura o monitor, só não deixe suas dúvidas para depois. Ok, galera? Um beijão. Tchau, tchau.